Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui nesta sexta-feira para trazer as novidades dos bastidores. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Estamos tristes com a partida do nosso colega Chico José. Já divulgamos aqui hoje, desde ontem à noite que a gente tem divulgado, algo muito repentino e que, além de ser colega e a gente ser um cara que fez história na imprensa de Campina, e a gente só tem boas informações dele, né? É também pai de um colega, né? Pai de um colega, pai do Herbert, que é nosso cinegrafista aqui, que eu chamo de Paralamas do Sucesso, porque o nome do Herbert é Herbert Viana. E aí lembra o nome do cantor lá do grupo. Chico José é um sujeito correto, direito, honesto, trabalhador. Quando a gente tem a obrigação de dizer. Sim. E teve um fato interessante. Ele gostava tanto de Campina Grande, ele era cearense do Crato, que ele pediu que, quando morresse, falou aos familiares, não queria velório, que o seu corpo fosse cremado e as cinzas jogadas nas águas do Açude Velho. Isso, o filho dele me disse isso ontem à noite. Pois é, então não tem velório, a cerimônia de cremação é reservada aos familiares e nos resta aqui pedir para que Deus lhe dê um bom lugar, sujeito direito, correto, trabalhador, um profissional da imprensa exemplar. Vamos à política. Lula, o presidente da República, esteve ontem na sede da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a poderosa Fiesp. Foi participar das celebrações do Dia da Indústria, fez o anúncio daquela coisa do carro mais barato, que ninguém sabe se vai vingar, se vai ter grandes repercussões ou não. A intenção é muito boa. O fato é que hoje o povo não tem dinheiro nem para pagar as contas atrasadas dos cartões de crédito. Quem danado vai comprar carro, mas de todo jeito, se alguém tiver dinheiro e o carro baixar de preço, é sempre uma coisa boa. E Lula disse aos industriais que está entrando no jogo para valer, que vai jogar o jogo e que não se assusta com a política. Disse isso em relação aos últimos acontecimentos. E a agenda para hoje? Vamos lá? Tem uma reunião agora, meu amigo, que o clima não está muito ameno, não. Olha, vejam vocês de casa. Eita! Quem está reunido agora com Lula? Rui Costa, Casa Civil. Esther Dweck, da Gestão e Inovação. Marina Silva. Sônia Guajajara. Eita! Alexandre Padilha. Paulo Pimenta, que é da Comunicação. O senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. O Jacques Wagner, que é o líder no Senado. O líder na Câmara, Zé Guimarães. Isso acontece no Palácio do Planalto, começou agora às 11h30 da manhã. As duas ministras, Sônia Guajajara e a Marina Silva, imaginaram que Lula fosse chamar elas duas sozinhas para um papo. Sim. Aí Lula disse, não, vem todo mundo para cá para a gente tentar segurá-las e acalmar os ânimos. 3 da tarde, ele estará com as duas mulheres que comandam o Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Caixa tem como presidente Rita Serrano. E o Banco do Brasil, a gente sabe que é a Taciana Medeiros, aqui de Campina Grande. Depois ele vai se reunir com o general Marcos Amaro, que é agora o novo comandante do GSI, e encerra a sua agenda da semana recebendo o presidente do SEBRAE. Estará reunido com ele. O nome do cidadão é Idécio Lima, é o que estará hoje reunido com Lula. Então, essa reunião de agora é importante porque pode ser que Marina diga que não quer ficar no governo, Sônia Guajajara, que Reginaldo Bastos aqui chama de Sônia Tabajara, Sim. Não sei porquê, diz que ainda também está braba, foi até para a reunião sem aquele cocá, tirou, começar a acalmar os ânimos. Lula disse que a política não assusta, que é assim mesmo, e que aprendeu já a negociar com esse Congresso e que ele próprio vai assumir agora as negociações com os parlamentares. Ok. E Fernando Collor de Mello, hein? Rapaz. O julgamento foi concluído. Que fim de carreira, hein? Falta estabelecer a pena. A pena pedida pelo relator foi de 33 anos de cadeia, sendo cumprido inicialmente em regime fechado, mas isso não está definido. Supremo vai decidir pena de Collor de Mello semana que vem, provavelmente quarta-feira. E eu fiz questão de botar aí 2 dos carrinhos de Collor, os brinquedinhos dele. O de cima é um Lamborghini. Imagina o preço desse carro. E a de baixo é uma Ferrari. Esses carros certa vez foram apreendidos, lembra? Sim. Lá atrás já era uma coisa dessa operação policial aí. Mas depois a justiça mandou devolver, disse que Collor brinca todo fim de semana com um carrinho desses aí. Lá em Alagoas, ou em Brasília? Não, em Brasília. Essa foto foi tirada aí, as fotos dos carros no portão da casa da Dinda, que é lá em Brasília. Sim. E disse que Collor de Mello ontem à noite estava num daqueles restaurantes finos lá de Brasília, e Collor de Mello não frequenta restaurante de 3 estrelas, não, é de 6 estrelas para lá, de meia dúzia de estrelas para lá. Diz que ele olhando assim,
o governo está querendo ressuscitar as carroças. Você lembra que ele chamava esse carro brasileiro uma carroça, Não, né? lembro, E foi sim. a partir dali que os carros começaram a melhorar. O deputado André Fernandes, você conhece ele não? André Fernandes, ele é do Partido Liberal do Ceará. Vamos mostrar aqui uma imagem do deputado André Fernandes. Esse jovem deputado federal, já foi deputado estadual no Ceará, Sim. foi ele que lançou a ideia da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Sim, A ideia foi dele. sim. Protocolou lá, fez o pedido, etc. e tal. Sabe o que está acontecendo? A Polícia Federal descobriu que ele é um dos que organizaram os atos. Pronto. Pense. Dá certinho, não dá? Pense numa coisa boa. Está sendo Para agora, ele, no caso, né? e está sendo agora alvo da Polícia Federal. Autor do pedido da CPMI dos atos do 8 de janeiro. Aliás, ele ontem se manifestou naquela sessão de abertura. Sim. Ele já foi para cima da senadora Elisiane Gama, Sim. que vai ser a relatora, dizendo que ela estava dizendo o tempo todo que houve tentativa de golpe, e se ela dizia isso, já se sabia qual era o relatório que ela ia produzir. Já teve um quiprocó entre os dois. Já começou quente, como era esperado. Agora, eu acho aqui para nós, bem baixinho, sem que ninguém nos ouça e nem nos veja, eu acho que essa CPMI não vai dar em nada. Pelo seguinte, a CPI da Covid foi na antivéspera de uma eleição presidencial, onde muita gente ali queria se candidatar, e se candidatou e até venceu. Otto Alencar, quem mais? Omar Aziz, e outros que fizeram cacife na mídia, foi o caso da Simone Tebet. Tinham eleição logo em seguida. Nessa aí não tem eleição. A eleição do ano que vem é municipal. Não sei que alguém quer ser prefeito. E quando for a eleição que tenha vaga para senador e deputado federal, todo mundo já terá esquecido o que aconteceu. Né? Exatamente. Você sabe que os fatos novos já se faz, esqueceu o que passou. É. Rapidinho. Tem um cidadão chamado... Aliás, Paulo, só lhe atrapalhar nessa coisa de fatos novos, uma das coisas que a gente percebe no Brasil é a estratégia de alguns grupos políticos de criar fato novo, exatamente para apagar, fazer o povo esquecer aquilo que está ali. Completamente. É numa velocidade que eles acham bom, né? Estratégia que funciona, né? Acham bom, pois é. Tem um cidadão chamado Antônio Denário, que é governador do estado de Roraima, lá onde se encontra o nosso colega radialista Adílio Bezerra, que nos assiste pelo YouTube. Boa Vista, capital de Roraima. Esse cidadão é governador. Aí ele inventou uma viagem, por necessidade ou a passeio, não sei, para fora do Brasil, deixou o vice no exercício do cargo e o vice simplesmente indicou a esposa do governador para ser conselheira do Tribunal de Contas do estado de Roraima. Sim. R$ 62.500 por mês. Eita, esposa de Denário ganha cargo em tribunal, salário de até R$ 62.500. O nome dela é Simone, casada com o atual governador. Ela julgará as contas do governo do próprio marido. Não, é parecido com aquele estado do Pará, né? Do Pará. Gente. Teve outros estados também. Olha aí, casal. Bacana, bonito, né? Uma felicidade só, sorriso de orelha a orelha. Com um dinheiro desse não tem ninguém fez, não. Antônio Denário, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. O nosso Brasil não tem vaga para amadores, não. Tem que ser profissional e profissional com P maiúsculo. Aqui na Paraíba, André Amaral, que para rimar foi deputado federal, quase que por acaso, com poucos votos, agora é o manda-chuva do partido União Brasil em João Pessoa. Os partidos estão mudando aí os cargos, né, numa executiva municipal, numa executiva estadual, e o jovem que tentou voltar à política, o pai também tentou, você lembra? Ninguém... Não são muito populares, né? Não, na verdade não são. Não são muito, não são populares. E para nós. Eu fui generoso. Tem gente que nasce com o rosto para a lua, vocês sabem, bafejado. Há pessoas que são bafejadas pela sorte e que acabam se dando muito bem. Outras precisam ter muito dinheiro para também tem isso. Chega lá. Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, e outra vez é personagem aqui da nossa coluna política, que ele deu ontem uma outra declaração que repercute. Um repórter chegou e disse: presidente, Veneziano e Romero Rodrigues, se os dois estarão no mesmo palanque ano que vem. Anteontem ele tinha dito que votaria em Veneziano, independente de qualquer coisa, para o Senado em 26. Agora ele disse que, para acabar qualquer especulação, os dois são ex-prefeitos de Campina Grande. Então, Veneziano Vital do Rego, atual senador, e Romero Rodrigues, atual deputado federal, segundo Marinaldo, estarão no mesmo palanque ano que vem. Agora, não disse quem será o candidato deles a prefeito de Campina Grande, né? Exatamente. Mas tudo passa pelas especulações. Boca maldita de hoje. Eita, tem? A sexta? Teve calçadão da Cardoso Vieira. Não tem folga nem um hoje dia. Hoje a temperatura subiu um pouquinho, né? O sol deu ar de sua graça. Aí foi todo mundo. Sai todo mundo, né? Tirar o mofo. Calçadão, etc e tal. Jorge Viana fica ou não fica na Apex? Eu soube que vai ficar. Olha aqui.
Justiça suspende decisão que afastou Jorge Viana da presidência da Apex. Após analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a decisão lá da 5ª Vara Federal de Brasília, anulou aquela decisão e Jorge Viana continua no cargo de presidente da Apex. Lembrar que é porque ele não sabe falar inglês, né? Mas o desembargador aí, ele disse que esse é apenas um dos requisitos e que Jorge Viana preenche os demais. Então ele disse, pode tranquilamente, bota o intérprete de lado dele e não tem problema nenhum, o homem está mantido no O cara não dirige até uma seleção de outro país sem saber nada da língua daquela história. O maior exemplo nós tivemos de um brasileiro, o Joel Santana, que treinou a seleção da África do Sul. Imagina e não sabia Joel. nem dizer não sabe falar o português direito. Papai Joel, uma figura. É isso, Anchieta. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Paulo. Até segunda, né? Até segunda. A graça de Deus. É isso assim, aí. só para finalizar mesmo, hoje é o aniversário do nosso colega jornalista Basílio Carneiro, a quem eu encontrei agora há pouco, acompanhado do outro colega radialista, Emanuel Rocha. Então, os parabéns para o Basílio Carneiro. Muito bem. Muitos anos de vida para ele. Os dois são gente boa. Manuel Rocha, que é irmão de Joacir Oliveira. Irmão. É isso aí. Forma uma dupla muito legal lá na nossa Rádio Cariri. Isso aí. Os dois. Tá bom, Paulo? Saudações. Bom fim de semana.